Colegas, vereadores, quem nos acompanha, né, ao vivo. Quero falar um pouquinho também, já que é sobre saúde, vereador Frício, o senhor trouxe esse tema, também quero falar sobre saúde. Vou começando a falar da minha saúde, né? Eu, nesse mês aqui, no final do mês, esse início deste mês, eu fiz uma bateria de exames. Eu fiz uma ecografia do abdômen total. O custo foi de R$ 44,95. A diferença. Eu fiz um teste ergométrico e também um outro exame de eco do coração. O custo R$ 89,90 de diferença. Fui no médico, paguei a consulta, R$ 56,65 a diferença. Fui no outro médico, tem outra diferença. Aí, fui fazer os exames que o médico me pediu. Desses exames, eu nunca fiz tantos exames na vida, que 32 exames, né? Na Unimed, conforme meu plano, a diferença de cada exame é de R$ 6,90. O total deu R$ 209,60. Todas as notas estão aqui. Eu paguei pelos exames, né, pelo meu plano. Desculpa, a diferença de cada exame, R$ 6,55. Exame de colesterol, triglicerídeos, potássio, cálcio, ferritina. Exames que o médico clínico ali na UBS, ele fornece para qualquer cidadão. O básico, né? O check-up é para saber se tu está vivo, né? Então, esse aqui é um exame que eu fiz e que normalmente as pessoas, quando chegam nos 60 anos, ou uma mulher, um gestante, uma pessoa comum, faz na UBS, né? Esses são os exames. Muitas vezes, esses exames aqui é de um dia para o outro, exame de sangue, de colesterol, tu vai lá na UBS e tu consegue ter agendado. O de imagem, muitas vezes, demora um ano e meio. Quando tu começou a sentir dor, tu foi lá e tu pediu, e às vezes tu vai conseguir 2 anos depois, quando tu não tem mais solução do teu problema. Pois bem, colegas vereadores, eu acho que tem alguns colegas vereadores que ficaram enciumados com o prefeito Adiló porque fez um vídeo. Todo mundo pode ser tiktoker e youtuber. O prefeito Adiló não pode utilizar das redes sociais para divulgar algo importante. E eu aqui, colegas, não considerem como crítica a minha fala, mas eu só estou trazendo algo real que aconteceu comigo e que está aqui os custos para eu consultar um clínico, para eu consultar o cardiologista, para fazer os exames. Pois bem, colegas, o pedido de informação a qual se originou da Comissão de Saúde e proporcionou todo o debate ontem não era com esse intuito. O intuito era que a gente decidisse, né, a partir desse diagnóstico dos dados, partir para um plano B de ajudar o governo a solucionar ou minimizar essa situação. Bom, todo mundo sabe, né, que os planos de saúde, por exemplo, aqui a Unimed, tem os seus poréns, né, muitas vezes, tanto quanto o SUS. Mas se a gente for comparar o SUS e o plano de saúde, vereador Edson, é mais ou menos como comparar uma Fórmula 1. O plano de saúde é uma Ferrari e o SUS muitas vezes é um Fusca. Todos têm motor, todos têm uma carcaça, são veículos, mas a diferença de competição é gritante. Eu me obriguei a fazer os exames, porque eu estava pagando. Então eu sabia que se eu não fosse, eu ia perder os exames, e se eu quisesse de novo, tinha que buscar o médico, tinha que fazer todo o procedimento de novo. O que acontece hoje, e são dados que não vão fugir disso, do pedido de informações, hoje nós temos em torno de 40 mil pessoas aguardando algum tipo de consulta com o especialista. 30 mil exames, uma média, faltando em Caxias, que as pessoas estão na lista de espera. Em torno de 7 mil cirurgias agendadas e não realizadas. Quando o prefeito Alceu deixou
a prefeitura, tinha em torno de 2.000 pessoas aguardando cirurgias agendadas e não realizadas. O prefeito Cassina e o Frisso pegaram com em torno de 5.500 e terminou com essas 7.000 pessoas, vereador, porque teve o delay da pandemia e as pessoas, né, elas estavam sendo internadas e a anestesia tinha que tudo ir para a questão do Covid e não podiam, então, fazer os procedimentos eletivos. Então, a gente viu acentuar a gravidade da questão da saúde. Pois bem, o prefeito Edilore falou alguns dados, pessoal. E eu chamo a atenção aqui porque eu vi críticas na rede social, vi críticas aqui dentro, enfim, e eu acho que cada um faz o seu papel. Mas quando a gente é eleito para ser vereador e tem lá em cima, olha, cada dia que a gente sobe na tribuna, tem lá em cima legislar, fiscalizar e julgar e administrar. E tudo isso, o globo principal é o zelo com o dinheiro público. Nós, enquanto função principal de vereador, é ter zelo pelo dinheiro público. Porque quando a gente vê uns dados que o prefeito divulgou, que na primeira quinzena do mês de abril, 1.200 pessoas faltaram exames, faltaram consultas nas UBSs com pediatras principalmente e ginecos, fora os clínicos, isso daqui é extremamente preocupante, presidente. São 1.200 pessoas que, como se fosse, gazearam a aula, mas gazearam as consultas, né? Só que quando tem 1.200 pessoas, não são apenas números. Nós temos que entender que nesse montante existe uma equipe dentro de uma UBS que é paga por todos nós e não é barato. Servidor público, a gente sabe que não é barato, né? Principalmente da área da saúde. Tem energia que se gasta na UBS, tem os insumos, prazos de validade, o médico que a gente paga. E não só isso, colegas. Cada pessoa que falta é uma que deixa de ser atendido. E que talvez aquele problema dessa pessoa, até conseguir a consulta, já está mais grave do que quando ele foi a primeira vez. Então, colegas vereadores, a gente faz uma fala aqui, mas a gente acha que tem que ter responsabilidade. Porque quando essas pessoas que estão buscando a UBS é porque querem uma primeira consulta para ver o que aconteceu. E quando já é mais grave, o que ela faz se não tem lá na UBS a consulta? Ela vai para as UPAs. E as UPAs muitas vezes têm 300, 400 pessoas, como todo mundo sabe. Aí superlota a média complexidade. E a UPA não é o local para atendimento onde deveria ser na UBS. E aí a gente fala mal porque os médicos não querem trabalhar, porque não sei o que lá. Mas aqui são 1.200 pessoas que deram calote no SUS. Deram calote no SUS. Aí quando a gente fala destes números, desse montante, e foi divulgado, vereador Felício, o senhor falou aqui agora, 1 milhão de procedimentos, de exames que foram feitos, bota aqui uma média de 10 exames por pessoa, né? Aquele check-up básico, triglicerídeos, diabetes, enfim. Mas 25% das pessoas fizeram seus exames e não foram retirar. Exames da central de exames do município. Só que quando são feitos os exames nas UBS, vereadora Daiane, quem faz a coleta, o município contratou o serviço do Hospital Virvi Ramos. Então é o laboratório do Virvi Ramos, é uma equipe que tem carros, que tem recursos humanos, né, que são nas UBSs. Quando os exames são coletados nas UBSs, eles não têm laboratório aqui em Caxias do Virvi Ramos. Sabe onde é que é feito os exames? Eles põem todos o sangue das pessoas dentro de um avião e vai para Curitiba. Os exames, por isso que muitas vezes demora uma semana, alguns dias a mais, porque os exames se torna mais barato o contrato que o Virvi Ramos fez. Então é subcontratado uma empresa de Curitiba para ser feito o diagnóstico dos exames. Então vejam bem como que é a questão da saúde. E tudo isso tem um custo, colegas vereadores. Aí, falando com a Cleciane, cerca de 35% das pessoas, no ano passado, deixaram de retirar os exames ou faltaram as consultas no Cléria Manfro. Que é para o vovozinho, que é para a pessoa que não está enxergando direito, que não está escutando direito, faltaram a consulta. E a gente sabe a média que é quase 1 ano para conseguir um procedimento.
E quando a gente fala também, vereador Cláudio, o senhor, enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente, não é somente a questão de faltar. E eu volto a dizer a questão do zelo do dinheiro público. Quando a pessoa, esse responsável que deu calote no SUS, fez o exame e não buscou, e não buscou não porque morreu, é porque não buscou, uma declaração de líder. Segue em declaração de líder da bancada. Eu vou lhe pedir uma parte, vereador Rafael Bueno. É porque não buscou o exame, foi tempo de equipe, foi o espaço locado muitas vezes para ser feito isso, que está embutido no custo, e principalmente os insumos que ficam lá. E é o meio ambiente que está sendo gerado resíduos. Então, quando a gente fala sobre o prefeito que fez um vídeo, não, acho que o prefeito não quer ser tiktoker, não quer ser youtuber. Ele só quer comunicar à população dessa situação. 1.200 pessoas saltaram em 15 dias. Então, se for para os outros 15 dias, dá 2.500 pessoas, 3.000 pessoas. Uma média de 3.000 pessoas faltam por mês. Quantas pessoas deixam de ser atendidas? Quanto dinheiro a gente está botando no lixo? Mas as pessoas... E quando uma pessoa falta uma consulta no SES, falta uma consulta, por exemplo, com um psiquiatra, né? Falta uma consulta com um psicólogo, cada pessoa que deixa de faltar, vereador Fritz, senhor que foi vice-prefeito, o médico recebe. O Virvi Ramos, ele não quer saber se a pessoa foi ou não foi. Está contabilizado o procedimento. Então, essa pessoa, e aqui eu falo irresponsável que dá calote no SUS, ela dá prejuízo 2 vezes. Primeiro, porque ela não foi, e segundo, porque ela deixou de uma pessoa ser beneficiada. E ela pode chegar a dar calote 3 vezes. Porque daí depois ela vai querer brigar, mandar mensagem para vereador, botar nos comentários das imprensas e querer ser consultada de novo. Aí entrou numa bola de neve e muitas vezes uma pessoa para fazer um exame demora 2 anos, 3 anos. Uma polissonografia demora 2 anos para ser feito, em torno de 200, 300 reais é um exame. Mas quantas pessoas faltam? Porque tu precisa de uma cama para o cidadão dormir lá para fazer a medição do seu sono, que é importante para a pessoa não ter um AVC. Então, quando a gente fala em termos de saúde, a gente não pode vir aqui e ficar somente... Acho que tem um monte de coisa que pode ser feita. Arroio do Sal agora, está no layover, fez um aplicativo para avisar as pessoas de consultas. Eu acho que tem coisas que são necessárias. E não é a gente ficar sentado aqui, presidente, no ar-condicionado, tomando chazinho e café, que a gente vai aprender alguma coisa. A gente tem que buscar boas experiências, presidente. E é buscar em outras cidades que deu certo, que deram certos. Procedimentos similares a Arroio do Sal. Por que Arroio do Sal tem aqui Caxias não pode ter? Por que Recife tem aqui Caxias não pode ter? Então são essas nuances que a gente tem que entender antes de vir aqui e dizer, porque o prefeito gravou um vídeo. Parabéns, grava outro. Seu parte, vereador Cláudio. O senhor sabe que a nossa crítica ao prefeito Odiló não tem nenhuma relação com as pessoas que faltam consulta. Eu acho que tem que ter um regramento quando a pessoa falta consulta. O grande problema, vereador Rafael, que eu verifico, tenho certeza que o senhor verifica, é que nós temos que apresentar saídas. E o que eu tenho de principal preocupação com essa postura do prefeito é que, se o senhor fosse prefeito, lhe conhecendo como lhe conheço desde o ano de 2011, 2010, o senhor faria o vídeo igual, até um pouco mais atentado pelas suas posturas, e faria o seguinte: e a partir de amanhã eu estou determinando que o secretário crie um sistema para reduzir o absenteísmo. Essa ia ser a posição do senhor. Permite uma parte, vereador Rafael. E o problema é que a posição do prefeito Odiló é a seguinte: estão faltando consultas. A parte, vereador. E o problema é esse. Vereador Rafael, nós estamos aqui para apresentar saídas, o senhor sabe, eu tento apresentar algumas saídas, apresentei para a Secretaria da Saúde, tenho certeza que o senhor apresenta saídas melhores do que as minhas. Agora, nós precisamos cobrar que o prefeito apresente uma saída. Nós conversamos ontem sobre o Recife. Desde que eu me conheço por gente, quando tinha dentista, a secretária da dentista ligava lá na minha casa para falar um dia antes. Eu sei que o serviço público não tem capacidade para isso, mas com a informatização do atendimento, como bem tratado pelo senhor anteriormente, há a possibilidade de notificação. E o Recife fez isso. Estava olhando os dados, o ano passado o Jornal Nacional fez uma campanha
para verificar qual era o número de faltas no serviço público nas capitais do Brasil. Sabe qual era o número? 60% das pessoas faltavam às consultas agendadas. É insuportável, é verdade, o sistema não aguenta 60% de faltas. Bom, mas se nós temos uma média de 60% de faltas, a gente verifique o número de agendamentos, porque nós estamos pagando para que haja consulta, e mais do que isso, que nós busquemos uma solução. E é essa cobrança que nós fazemos do prefeito Adiló. Ninguém aqui ontem defendeu quem falta. Nós temos que combater a falta da melhor forma possível. Agora, o sistema de agendamento do modelo que se dá é um problema, porque, bom, se a pessoa tem que agendar na quarta por uma dor de barriga que ela teve na terça e tem que voltar na segunda que vem, eu e o senhor sabemos que ela não voltará, infelizmente. E mais do que tudo, eu me animei quando o senhor pegou a documentação da Unimed, porque ultimamente, se o plano de saúde foi uma Fórmula 1, hoje no máximo ele é um Astra. Porque está bem difícil também no plano de saúde. O senhor sabe que a gente recebe reclamação do Sistema Único de Saúde, porque, bom, ele é criminalizado em parcela, bem tratou o senhor sobre isso. Muita gente fala mal do SUS simplesmente pelo falar. Agora, nós temos que conversar também sobre o serviço que é apresentado pelos planos de saúde. Nós temos uma agência de regulação nacional que tem que cumprir. As pessoas estão aguardando 8 horas para ser atendido na Unimed, 4 horas para ser atendido no Círculo. É inadmissível. Então, parabéns pelo tema. Muito obrigado. Obrigado, vereador Fantinel, depois vereador Feliz. Obrigado, vereador Rafael. É muito importante o que o senhor trouxe aqui hoje, mas eu me senti na obrigação de dar essa informação. Toda vez que a minha mãe tem consulta marcada, tanto ela quanto o pai se tratam pelo SUS, uma semana antes a menina do SUS liga para ela avisando: a semana que vem, dia tal, a senhora tem a consulta. Com a minha mãe, isso está acontecendo sempre. Agora, não sei se para os outros não, teria que investigar o porquê, mas a minha mãe, uma semana antes, eles ligam para ela dizendo: a semana que vem, dona Teira, a senhora lembra que a senhora tem a consulta. Então, eu acho que a gente tem que dar uma pesquisada aí o que está acontecendo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Fris. Vereador Rafael, obrigado. O que eu quero reiterar, vereador, é na linha de dizer o seguinte: toda a crítica que foi feita ontem ao prefeito Adiló, completamente injusta, por conta de que a manifestação do prefeito foi no sentido positivo, de alertar: está acontecendo isso, na mesma linha da sua fala. Tá? E na fala do prefeito, inclusive, ele manifesta: não, nós vamos ter que buscar superar isso. Esse sistema de agendamento de consultas por telefone é recente. É bem recente, foi matéria de debate, inclusive, na campanha eleitoral. Tá? Então, ele é um sistema que está sendo implantado, e eu acho que tem que se aprender com as cidades que já têm. Eu conheço de Arroio do Sal, é modelar o pessoal lá de Arroio do Sal. Tá? Eles ligam, tá? Tinha minha sogra lá, que morava lá, e o pessoal ia até na casa, às vezes, para informar: tem consulta amanhã e tal, não sei o quê. Agora, Caxias é um pouco diferente, né? Vamos pegar, estamos atendendo aqui 49 cidades. Não é assim, né? Então, a fala do prefeito foi no sentido positivo de buscar encaminhamentos e soluções para resolver os problemas e a gente não perder todo esse recurso, né? É isso, vereador. Obrigado, vereador Iago. Obrigado, vereador Rafael. Muito bom levantar esse tema. Mas só reiterando aqui o que foi dito, né? Até o vereador Cláudio falou algumas coisas ali que eu ia falar e é isso aí. Mas o que a gente ficou bravo, assim, não foi com o vídeo. Aliás, eu defendo que faça cada vez mais vídeos. Aliás, é uma crítica. Para mim, cada secretaria deveria ter um Instagram, uma rede social para passar o que é feito. Eu cobro isso da Secretaria de Segurança, por exemplo, como outros municípios têm. Então, para mim, quanto mais vídeo, melhor, que é transparência. Mas se a gente quer saber se foi justo ou injusto o que a gente criticou aqui do prefeito, como o vereador Eloy Friso falou, basta a gente olhar os comentários no vídeo dele. Ali está a voz do povo, ali está o que o povo está falando e a opinião da população sobre o vídeo dele. Então a nossa crítica não é do vídeo, mas aqui falando em meu nome, é a questão do tempo que ele perdeu fazendo aquele vídeo, né? O tempo é dinheiro também, como as outras coisas são. Então esse tempo talvez podia investir numa ideia, alguma outra coisa. Já foram lá, viram com o João Campos as ideias, então seria bom para colocar aqui, seria isso. E a pergunta que ele faz: será que realmente essas pessoas estavam precisando? Ele foi infeliz nessa fala só, no vídeo ali, porque tu coloca em jogo ali, tu tá desconfiando da população, que é quem banca nós aqui, o executivo, que é o chefe ali do executivo. Então achei meio ruim o texto ali. A comunicação dele tá muito boa, por sinal. Eu acredito que os vídeos estão bons e gosto muito da comunicação do prefeito.
Obrigado, vereador. Bom, para concluir, presidente, eu volto a falar, então, que a nossa saúde está que nem uma Fórmula 1, né? Comparando com os planos de saúde. Mas não porque nós temos profissionais ruins, não, nós temos profissionais bons, que são pagos, né? Nós temos os contratos com terceirizados, o exemplo do Virvi Ramos, os hospitais são conveniados ao SUS, mas é um efeito cascata. Se falta uma consulta, falta um exame ou deixa de retirar, são pessoas que deixam de ser assistidas e talvez porque é de graça as pessoas não dão bola, né? As pessoas têm que ter zelo com o dinheiro público, porque se é um dinheiro que está... Imagina um valor, por exemplo, de uma ressonância magnética, né? Se a pessoa falta, ou se a pessoa acaba concluindo, presidente, fazendo e não busca o exame. E para concluir agora e dizer, vereador Cláudio, presidente, realmente, talvez 1.200 pessoas faltaram a consulta. Mas quantas dessas 1.200 pessoas tentaram ligar para alguém, ou o BS, ou ligar para a Secretaria da Saúde e ficaram horas e horas no telefone e não conseguiram, né, falar com ninguém, justamente porque o telefone não funciona. Então, nós estamos numa Caxias analógica, sendo que telefone, ligar para telefone, nem existe mais telefone, as pessoas nem têm mais telefone. Quando toca o telefone celular das pessoas, ninguém mais nem quer atender, só pelo WhatsApp. Então, vamos modernizar, né? Pós-evolução tecnológica nós já estamos. Então, chega de telefone fixo e que a gente possa criar aplicativos na nossa cidade. Obrigado, vereador Rafael. Deixa eu só recolher meus exames aqui. Obrigado. Cuide da sua saúde, vereador. Só destacando, nós, enquanto Câmara de Vereadores, temos destacado a importância da tecnologia, de pensar em sistemas. Estava olhando aqui no Instagram da Secretaria de Saúde, por exemplo, sábado tem a vacinação da gripe, né? Então é importante uma forma de escoar essas informações através de maneiras que cheguem na população da nossa cidade. Vereador Wagner Petrini, em Grandes... Desculpe. Vereador Sandro Fantinel, da tribuna. Senhor presidente,